Apresentação. Olá, bom dia. Eu sou Paulo Kakinoff e é um prazer fazer parte da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Porto, aqui com vocês. Estão também aqui conosco o Celso Damadi, nosso CFO, o Domingos Falavina, diretor de RI, além dos CEOs das verticais e o Head da Porto Asset. Antes de começar a passar pelos números, gostaria de ressaltar a importância que a diversificação dos negócios tem tido para o nosso crescimento. Iremos comentar mais sobre este avanço ao longo da apresentação. Gostaria de apresentar os resultados globais do Grupo Porto nesse trimestre, alcançando uma receita de 9,5 bilhões de reais, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, resultando em um lucro líquido de 739 milhões, evolução de 32,3%. Na Porto Seguro, a nossa frota segurada alcançou o patamar de 6 milhões de veículos, um crescimento de 1,2 ponto percentual, enquanto a sinistralidade teve um crescimento de 3,5 pontos percentuais, alcançando 57,3%. E aqui destacando que a comparação se dá com um trimestre muito atípico do ano anterior, que será também objeto de maior detalhamento por parte do Celso quando ele apresentar o material. Na Porto Saúde, adicionamos 131 mil vidas à nossa base de segurados e tivemos concomitantemente uma redução significativa de 2,3 pontos percentuais na sinistralidade. Já no Nubank, um crescimento de 24% na receita, com uma melhora na inadimplência de 1 ponto percentual no indicador over 90. E finalmente na Porto Serviço, uma receita EBITDA de 106 milhões de reais, com uma margem de 17%, também obtida pela diversificação dos negócios e pelo crescimento das receitas gerada pelos clientes que estão além do ecossistema Porto. Eu gostaria agora de convidar o Celso Damadi para detalhar um pouco mais para vocês os números desse trimestre. Celso, por favor. Obrigado, Kaki. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Aqui eu queria começar a destacar um pouquinho, o Kaki comentou aqui a receita de 11% de 2 dígitos aqui no consolidado do trimestre, muito impulsionado pela vertical saúde com 41% de crescimento, banco crescendo 24% e serviços alcançando aqui 620 milhões de reais. Na parte de seguros de automóvel, nós tivemos aqui uma pequena retração no trimestre, em virtude da gente manter a nossa política de rentabilidade, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas seguros patrimoniais a gente cresce 8%, seguro de vida a gente também cresce 2 dígitos, seguro de transportes, outros seguros também, na vertical seguros a gente tem crescido de acordo com as nossas expectativas para o ano. Aqui no próximo slide, eu apresento que a nossa margem, a nossa rentabilidade para todas as verticais de negócio está acima de 22% de ROI no trimestre. Aqui a vertical seguros com 29% de ROI. Aqui o saúde alcançando aqui 22% de ROI, com aquele crescimento que nós estamos colocando aqui, de 181 mil vidas, 41% de prêmio. O Porto Bank com 29% de rentabilidade. E aqui na Porto Serviços com 24% de rentabilidade. Nós alcançamos nesse trimestre uma rentabilidade de 23%, já considerando o nosso excesso de capital, que a gente tem feito uma geração de caixa e aumentado a nossa margem de solvência em patamares que nós julgamos bem adequados para o nosso tamanho e para a nossa estratégia de crescimento e diversificação. Quando a gente expurga aqui o excesso de capital, a gente tem aqui um ROI de 28%. Então, nós temos aqui uma prática de distribuição de dividendos entre 40% e 50%. Com essa tendência, é possível que já para o próximo exercício a gente volte a fazer uma distribuição de 50%, como já fizemos em anos anteriores também. Aqui eu demonstro aqui a nossa diversificação, que é uma estratégia que nós estamos conversando com vocês já desde 2020 para 2025, este crescimento de outros negócios, como a gente comentou, das verticais de saúde, da vertical
branco e da vertical de serviços, isso está acontecendo, crescimento com lucratividade, e aqui a gente demonstra, né, que o crescimento de 32%, ele vem bastante impulsionado também por seguros, pela vertical de seguros, mas lembrando, como o Kaki comentou, o ano passado nós tivemos um ano muito atípico, muito fora da normalidade, com o automóvel dando uma rentabilidade de 45% no terceiro trimestre de 2023. A gente sabe que é muito difícil manter este nível de rentabilidade para a gente poder continuar crescendo, como a gente cresceu em frota, que é atingindo 6 milhões de itens, e a gente percebe aqui a vertical seguros passando de 71% para 59% de representatividade no nosso lucro, e o automóvel de 70% para 62%. Então, lembrando que essa redução de lucro da vertical seguros foi compensada, muito bem compensada pelas outras verticais, porque nós crescemos 32% no lucro aqui. E aqui a gente vê o saúde representando, saindo de 5% para 10%, o banco de 16% para 22% e serviços atingindo ali 7% do nosso lucro do trimestre. Então, aqui mostra um pouquinho da nossa estratégia de diversificação de resultado e de prêmio. Ela está indo de acordo com o que a gente estava planejando, né? Aqui, mostrando a nossa rentabilidade histórica, né? Aqui nesse período mais longo, a gente tinha aqui um percentual de 130, 120, 150 do CDI, e a gente percebe que a gente muda aqui um pouquinho de patamar agora, principalmente em 2024, a gente atingindo aqui quase 200% do CDI de rentabilidade, mesmo com o CDI aqui um pouquinho mais alto, né? Aqui, eu vou destacar aqui a nossa rentabilidade das aplicações. A gente ficou abaixo do CDI, principalmente pelos nossos títulos atrelados à inflação, né? Mas o Dom vai comentar no final da apresentação, a gente mantém o guidance de resultado financeiro mais para a banda de cima do guidance, então a gente deve entregar o guidance do resultado financeiro também. Agora eu queria passar para o Dom continuar com vocês aqui, falar um pouquinho dos negócios aqui. Obrigado, Damadi. Bom dia a todos, obrigado pela participação aqui com a gente no call. Mergulhando rapidamente aqui nas respectivas verticais, na vertical Porto Seguro nós tivemos uma receita de 5 bi, aproximadamente estável ano contra ano, como resultante de uma queda de 5% no prêmio de automóvel, compensada por um crescimento de 8% no patrimonial e 10% no vida. Aqui no automóvel, o que a gente gostaria de destacar, acho que o Kaki e o Damadi comentaram um pouco sobre isso, mas a base de comparação ano contra ano, ela é muito difícil. Quando a gente olha, mesmo com esse resultado, com essa queda de 5% nos 9 meses, se a gente olhar a média de crescimento histórica dos últimos 5 anos ou 10 anos, é um setor, né, um produto que cresceu 6,6% na média anual nos últimos 10 anos, em torno de 10% nos últimos 5. A gente não viu uma mudança estrutural aqui que justifique um não crescimento em anos futuros. Então, é de fato uma questão mais pontual e veremos que não só foi uma questão no crescimento, como também de sinistro. Só como base de comparação, o crescimento médio anual desses outros dois produtos também é em torno de 8% a 12%, quando a gente olha médias mais longas. Na sinistralidade 50,8, que a gente também considera um sinistro super bom, 57 a gente também gosta, um sinistro considerado que implica num ROI super saudável aqui para a gente, e o 3,5 de aumento ano contra ano, ele é muito mais justificado por uma sinistralidade bem incomum no terceiro TRI do que uma sinistralidade alta nesse ano. Os outros produtos aqui também, sinistralidades super saudáveis, o patrimonial e o vida, um abaixo de 30% e outro entre 35% e 40%. Nesse slide temos um pouquinho da quebra, né, da margem de subscrição por produto. Acho que o Damadi tocou um pouquinho nisso. O automóvel hoje com 63%, o patrimonial com 24%, em torno de 9% no vida e demais 5%. E aqui o lucro e a rentabilidade, chegando em 29% quase de ROI, um lucro de 430 milhões de reais no trimestre, e esse trimestre a gente não fez nenhum destaque de não recorrente, não tivemos nenhum evento climático relevante. Passando rapidamente pelo Porto Saúde aqui também, eu acho que talvez aqui uma das potencialmente empresas com maior crescimento no setor hoje, acho que os destaques aqui são mais de 40% no crescimento de receita, principalmente impulsionado por mais de 25% no crescimento de vidas.
Aqui a gente colocou um pouco da evolução para mostrar que, enfim, não foi um crescimento de um trimestre apenas, é um crescimento que a gente vem construindo trimestre a trimestre, 6% aproximadamente de crescimento ali no último trimestre, 7,5% de receita ano contra ano, 40%. Aqui a gente tem uma quebra de lucro que eu acho que vale a pena destacar, um crescimento de mais de 100% no lucro ano contra ano. E o que é interessante aqui um pouco é que, para os analistas que cobrem o setor de saúde, o primeiro e o quarto trimestre costumam ser semestres de sinistralidade menor e ROIs maiores. E o segundo e terceiro tri costumam ser trimestres de sinistralidades maiores. Então, quando a gente compara um 22 de ROI nesse trimestre, o fato dele comparar com... A melhor comparação para a gente seria com o 13% do ano anterior. Então, ajustado à sazonalidade, para a gente aqui é um trimestre de resultado muito forte, e nesse trimestre não tivemos efeitos não recorrentes ou one-offs de parcerias estratégicas. Desse lado aqui um evolutivo um pouco reforçando essa ideia, né? A gente vê a sinistralidade já começando a migrar para os patamares pré-pandemia. Passando pelo Porto Bank aqui também crescimento muito forte, crescimento de 24% ano contra ano, perfazendo uma receita de 1,5 bilhão de reais. Crescimento impulsionado pelo número de negócios, né? Ganhos de escala, ganhos de eficiência viabilizaram um lucro crescendo 40% ano contra ano. E acho que aqui, né, ROI de 29, aqui o índice de eficiência é algo que também a gente sempre gosta de destacar, principalmente dada a escala do Porto Bank. É um número que a gente considera bom e com um potencial de melhora conforme o banco for crescendo. Nesse slide aqui, a gente tem um pouco da evolução da carteira de crédito, né? Então, a carteira cresceu 9,2%, puxado principalmente por cartão de crédito. Do lado de inadimplência, nós continuamos com uma inadimplência estável, trimestre a trimestre, e abaixo da média do setor. E aqui o foco é, de fato, continuar em clientes com relacionamento do ecossistema Porto Seguro. Pulando para Porto Serviço, né, aqui acho que a gente sempre gosta de destacar a magnitude, né, dos eventos, dos serviços prestados, né? Então nós basicamente visitamos mais de meio milhão de domicílios, atendemos mais de 600 mil ocorrências de automóvel, e tudo isso com NPS de 80 pontos. Isso, aqui desse lado, a gente também nota uma vertical recentemente criada, que se a gente ajustasse a base, ela estaria crescendo 17% ano contra ano em receita, principalmente puxado por parcerias B2C e B2B2C, parcerias estratégicas, ou seja, crescimentos de receitas que estão fora, né, da Porto Seguro como fonte pagadora, que é uma parte relevante da estratégia. Em termos de resultado e rentabilidade, um EBITDA de mais de 100 milhões de reais, e um ROI no trimestre de quase 24%. Por fim, o nosso guidance, a gente mantém ele, em sua maioria, inalterado, com exceção de dois temas. Um deles sendo a sinistralidade da vertical de saúde, que a gente está reduzindo o guidance de 77 a 82 para 75 a 79, tendo em vista os resultados melhores que o originalmente antecipado nesses 9 meses, e igualmente uma melhora de guidance daqui, uma mudança de expectativa de crescimento de receita para o Porto Bank, de 13 a 19 para agora de 18 a 24%. Então essas são as duas mudanças que a gente está fazendo no guidance como expectativas para 2024. Com isso eu gostaria de encerrar e convidar todos a entrarmos na parte de perguntas e respostas, onde eu tenho aqui comigo Kaki, o Damadi, né, CEO e CFO da Holding, assim como todos os CEOs da Verticais, e o Isaac, responsável pela nossa Asset e Investimento da Tesouraria. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, envie, por favor, o seu nome e empresa via ícone Q&A na parte inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor escreva sem microfone ao final da pergunta para que possamos verbalizá-la. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Já tem Nossa primeira pergunta vem da senhora Anaí Rios, do Santander. Senhora Anaí, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados e obrigada pela apresentação. A minha pergunta vai para o Sami sobre a sinistralidade em saúde. Considerando que vocês fizeram uma revisão de guidance para baixo, no caso da sinistralidade, eu queria entender quais as perspectivas para a sinistralidade em 2025 e até entender qual seria um nível mais normal de sinistralidade para a saúde. Obrigada de novo. Obrigado, bom dia, tudo bem? Acho que se a gente, quem tem acompanhado aqui a nossa fala nos calls trimestrais, se a gente olhar para os últimos 2 anos, o que a gente vem falando é que gradualmente a gente enxergava uma volta a patamares pré-pandêmicos, né? Obviamente obedecendo o ciclo de sazonalidade, como o Dom comentou, né? Tipicamente no saúde o primeiro e o último quarto são de menores sinistralidades, e o segundo e o terceiro tem uma curva mais acentuada, né? Então a gente observa que isso vem acontecendo gradativamente, e o terceiro TRI é mais uma comprovação disso, né? Olhando para o ano que vem, a gente ainda vai divulgar o guidance, né? Oportunamente será publicado o guidance, mas assim, tudo indica a crer que essa tendência de gradual retorno a níveis pré-pandêmicos é uma boa premissa, tá? Tá, joia, obrigada. A próxima pergunta vem do senhor Antônio Ruetti, do Bank of America. Senhor Antônio, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Bom falar com vocês. 2 perguntas aqui do meu lado. Então, se vocês puderem explorar um pouco as tendências para o segmento de auto, né? Então, um update de como vocês estão vendo a competição, como que está o ambiente para poder passar preço seria ótimo. E uma pergunta aqui na parte de serviços, vocês mencionam no release, né? E até o Domingos mencionou agora aqui no call, sobre parcerias para crescer as receitas além, né, dos business da Porto. Se vocês puderem explorar um pouquinho o que foi feito nesse último trimestre, seria ótimo. Muito obrigado. Bom, Antônio, bom dia. Acho que a gente pode começar pelo tema de serviços. Eu queria passar a palavra para o Lênio, o CEO da Vertical, para comentar, e logo em seguida o Rivaldo e eu falamos um pouco sobre o mercado alto. Legal, Antônio, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela participação. O ano passado a gente comentou que, como o Sami falou, o ano passado a gente fez aqui um trabalho de estruturação muito forte aqui de integração de redes com as aquisições que nós fizemos, né? E esse foi um ano da gente fazer um ajuste da estrutura interna. Isso nos permitiu montar um time que ficasse totalmente dedicado às parcerias estratégicas, né? Então, só a título de exemplificação, esse segundo e terceiro TRI, nós conseguimos fechar aí quase 9 parcerias, né, em torno de 10 parcerias estratégicas, né, com vários segmentos, né? E aí o nosso modelo de trabalho nessas parcerias é oferecer serviços para clientes de outros segmentos, né? Desde utilities, desde bancos, montadoras, vários tipos de serviços que a gente consegue oferecer e ter ali uma boa parceria com eles. Também nós fizemos, no mês de junho, uma ativação da marca da Porto Serviço com um grande varejista. Isso trouxe para a Porto Serviço um awareness interessante do ponto de vista de exposição de marca, né? Aliado aí ao longo do ano a uma série de entrevistas, participações em eventos com grandes corretores também que tem puxado um pouco alguns negócios para Porto. Então, o segmento de parcerias, de um modo geral, seja com varejo, seja com utilities, seja em vários outros segmentos, né, tem apresentado aí uma boa expectativa e uma boa fonte de receita. TRI contra TRI, a gente está falando aqui de quase 30% de crescimento de receitas, né? E a gente tem aqui no pipeline uma série de prospecções também em andamento, né? Acho que da Porto Serviço é isso. Rivaldo, quer? Por favor. Olá, Antônio, bom dia. Se você perceber, vocês acompanham mensalmente isso tudo, a gente vinha num ano muito bom, com crescimento muito bom e bem acima do mercado. A gente já imaginava um pouco que em algum momento a concorrência ia reagir. E realmente essa reação teve nesse terceiro TRI, mas é uma coisa que
percebemos já também que já está mais calmo, já está mais equilibrado. Então, as nossas perspectivas é de um quarto tri dentro das nossas projeções e um pouco melhor. Caqui, você quer complementar? No que diz respeito ao ambiente competitivo, uma boa indicação da estratégia que tem sido seguida de forma disciplinada pela Porto é de preservação da consistência e da coerência ao longo dos trimestres em relação à precificação, falando especificamente do seguro alto. Essa proxy, né, da avaliação é a chamada central de bônus, onde vocês podem observar grandes variações no mês a mês, positivas e negativas, e ainda assim a companhia mantendo, né, o seu patamar de prêmio calculado de uma forma bastante técnica para preservar os elevados níveis, né, de margens que a gente vem mantendo já há muitos trimestres. Esse é o aspecto mais importante, eu diria, da estratégia da companhia aliada à diversificação, o que nos tem permitido superar o próprio orçamento de lucratividade para o segmento alto nesse ano e, ao mesmo tempo, ver as outras verticais e os outros ramos crescendo em taxas ainda mais significativas. O que coloca hoje a relevância, né, do seguro alto em toda o cesto de lucratividade na companhia num patamar de aproximadamente 1/3. Lembrando que há 10 anos atrás, o seguro alto exclusivamente representava mais de 80% do lucro da companhia. Então, a preservação da nossa carteira, a expansão, né, provavelmente em patamares de 1 dígito, sendo também buscada pela empresa na carteira do alto, ela acontece concomitantemente a crescimentos de 2 dígitos em outros ramos e outras verticais, o que nos dá, então, uma perspectiva de crescimento dessa lucratividade de forma global, sem perdermos a tração no alto. Para tanto, é fundamental termos essa consistência na precificação e não ficarmos sensíveis, né, a esses movimentos táticos da competição que se intensificam em maior ou menor medida ao longo dos meses e também se alternam, né? É essa estabilidade que tem sido, a nosso ver, um indutor importante da preservação das margens e também, obviamente, da nossa própria participação nesse mercado. Muito claro, Caqui. Muito obrigado, Leme. Lembrando que para fazer perguntas, envie por favor o seu nome e empresa via ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor escreva sem microfone ao final da pergunta para que possamos verbalizá-la. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Arnon Shirazi, do Citi. Sr. Arnon, seu microfone está liberado. Fala pessoal, bom dia. Minha pergunta vai para o Monção, referente à parte de bank. A gente viu que teve uma revisão da expectativa aí de receita para esse ano e também uma aceleração da carteira de crédito, né? O trimestre anterior estava crescendo 4% no ano comprando e agora foi para 9%. Seria esse crescimento da carteira de crédito parte da expectativa da revisão do guidance para cima? Ou o que mais teria no meio? Obrigado. Sim, a gente tem sim um crescimento em todas as carteiras de negócios do Bank, tá? E também na carteira de crédito. Mas crescemos também consórcio, crescemos a parte de cartão e empréstimos também. Foi um crescimento acima de 20% em todas as linhas. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Paura, do BTG Pactual. Senhor Tiago, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Prazer falar com vocês aqui. Se eu puder, eu queria só fazer dois follow-ups. Um primeiro em saúde, com o Sami, por favor. Ele explicou um pouco, né, da revisão do guidance e comentou sobre sinistralidade voltando para patamares pré-pandemia, né? É o segundo trimestre aí que a gente tem um retorno na casa de 22%. Tudo bem, né? Tem algumas sazonalidades aqui e acolá, mas só para entender se daqui para frente é esse o nível de retorno que a Vertical pretende publicar, né, à frente, é um retorno, né, num nível ótimo aí. E para o Loução também um follow-up no banco com relação ao retorno também. A gente está vendo aí um ROI no patamar de quase 30%, né, se pegar os últimos 5 trimestres aí ajustados, só para entender também qual que é o nível de retorno para essa vertical que o Loução enxerga como ótimo à frente. Obrigado. Eu começar pelo Sami? Bom, obrigado. Acho que na hora que sai de um negócio, né, de 300 mil vidas e vai para um patamar de 400, 500, 600 mil vidas, e ao mesmo tempo com um foco importante em tecnologia para ganhos de eficiência e para entrega de produtos aqui, né, começa a existir a alavancagem operacional, né, que é esperada, e a gente já vem sentindo isso gradativamente aqui nas linhas de despesas administrativas e despesas operacionais aqui. Então isso é um aspecto importante, né? Do ponto de vista de capital, né, a empresa segue capitalizada e bem capitalizada aqui dentro dos níveis adequados de provisão, né? E à medida que o sinistro gradativamente, né, com novos produtos, com um framework de risco, com um ecossistema de saúde já num patamar maduro, né, e obviamente com potencialidade de gradativamente aumentar a visão sistêmica aqui de gestão de saúde, gestão de risco, né, obviamente, consequência são patamares de rentabilidade aqui adequados aqui, né? Como a gente não dá guidance especificamente, né, de algumas linhas, né, mas as componentes aqui levam ao cálculo a gente ter um entusiasmo no nível de rentabilidade aqui da vertical, tá? Loução? Oi, Tiago. Dentro do banco, né, a gente vê uma retomada importante de negócios de crédito, muito fruto da política que nós adotamos desde 2023, focando em clientes conhecidos aqui do Aquário, e a gente vê aí um crescimento importante nas receitas contra o ano de 2023, cerca de 60%, mais de 60%. Com isso, aumenta, obviamente, a nossa lucratividade, porque nós continuamos crescendo também em negócios de acúmulo, consórcio, por exemplo, crescendo acima de 30% a receita. O que sustenta, né, um ROI, como você mencionou, um ROI de acima de 25%, e a gente acredita nessa tendência de lucratividade para os próximos períodos. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grespan, da JP Morgan. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, parabéns pelos resultados, obrigado pela apresentação. Duas do meu lado. Primeira, na verdade, é só um follow-up na parte de automóvel. A gente acompanha aqui os dados de preço e chamou nossa atenção que teve um segundo repique de aumento de preço em outubro. Acho que teve um em julho, que eu acho que foi uma recomposição de margem do Rio Grande do Sul, e em outubro parece que teve um segundo aumento muito forte de preço na indústria. Aí eu queria entender só com vocês, se vocês entendem que esse aumento de preço é mais uma recomposição de margem, ou se a gente está perdendo alguma coisa aqui, na verdade é uma perspectiva de uma piora de custo, seja de preço de carro usado ou de peça, daqui para frente. E aí, se puderem complementar na resposta também, acho que seria legal vocês falarem da relação da precificação com a Selic. Como vocês estão vendo hoje a precificação da Porto e da indústria, vis-à-vis o aumento relevante de perspectiva de Selic, se já tem player baixando o preço por causa disso e como vocês vão se comportar nesse cenário.
E minha segunda pergunta é com relação a banco. Na verdade, é mais um recap. Vocês estavam para fazer o rollout da plataforma da conta PF e PJ, eu acho que em algum momento de 2025. Se vocês puderem só relembrar um pouquinho aqui o timeline, como vocês estão pensando esse rollout, e falar um pouquinho dos novos produtos. Eu acho que o banco está se mostrando cada vez menos só um banco de crédito e mais um ecossistema. E eu acho que tem produtos, funcionalidades que vocês estavam pensando que podem ser a avenida de monetização, seja o float, seja em algum momento cogitaram talvez uma antecipação. Enfim, se puderem comentar um pouquinho desse ecossistema de banco, tanto em termos de timeline, quanto em termos de produto e monetização. Obrigado. Grispan, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar falando sobre o tema de precificação. Você, ao mencionar essa variação de preço, está se referindo à indústria como um todo, né? No caso da Porto especificamente, a gente não fez grandes variações nem no mês de agosto, nem agora, né? Até remetendo à resposta anterior, temos procurado evitar justamente essas grandes variações no mês contra mês e preservando, né, o aspecto técnico e estratégico de preço, que leva em consideração a tecnologia proprietária da companhia, né, desenvolvida ao longo de décadas para precificar no patamar adequado, levando-se em consideração todas as variáveis importantes, inclusive e especificamente Selic, como você falou agora. A gente já tem incorporado isso no modelo. Não estamos vendo uma deterioração nos fundamentos, né, dessa precificação induzidos por uma variação significativa de sinistralidade ou por aumentos de custos. Ao contrário, a companhia continua, né, perseguindo ganhos de eficiência tri contra tri. Quando você olha na nossa série histórica o comportamento da DA, você vê, né, que praticamente sem interrupção em nenhum dos tris, nós vemos com ganhos sistêmicos na Porto Holding como um todo, no grupo, em cada uma das verticais, exceção para nenhuma delas, e, consequentemente, todas se beneficiando pelo crescimento da receita, né? À medida que o grupo cresce, os nossos custos administrativos vão num ritmo bem menos acelerado de crescimento, que vai trazendo ganhos de eficiência. E nós continuamos vislumbrando ainda possibilidades de novas reduções, né? O grupo todo trabalha para isso. Então, não sentimos uma pressão, né, de qualquer uma dos principais indicadores que compõem os nossos algoritmos de precificação, que possam mudar de maneira significativa. Ultimamente, eles têm de alguma forma se neutralizado, né? Você tem alguma variação de sinistralidade, 1 ou 2 pontos, mas ao mesmo tempo a tabela FIP com uma leve redução em relação aos trimestres anteriores. Não há, né, no horizonte um indicador importante para a gente de mudança nesse cenário. Certo, Riva? Não sei se exatamente isso. Tem algum ponto Nada. a adicionar? Não? Nada. Tá bom. Aqui, se eu puder... Por favor, Celso. Se eu puder só complementar um pouquinho essa questão, que é muito importante, essa questão da Selic, principalmente, que é óbvio que isso aparentemente traz uma precificação, né? Traria se nós não tivéssemos outros eventos. Nós temos outros eventos. No Brasil, a gente tem uma inflação estimada aí 4,7%, 4,8%. Essa inflação de peças, essa inflação de mão de obra também acontece, né? Então, é óbvio que não tem essa pressão, não tem esse espaço para redução drástica de preço por causa do aumento da Selic. Em compensação, a gente também não tem uma pressão tão alta para aumentos de preços significativos por causa dessa inflação, que apesar da tabela FIP cair, ela cai para um pedaço do nosso custo. Para o outro pedaço, para o maior pedaço, nós temos inflações acontecendo. Então, eu acho que a gente tem mais para uma estabilidade de preço, né? Porque o prêmio médio, o prêmio de risco tem crescido um pouquinho, mas então a gente tem mais uma estabilidade de precificação, mantendo os nossos safras para 2025 já. A gente sempre trabalha com safra de 24 meses, né? Não trabalhamos no curto prazo, a gente trabalha no médio e longo prazo. E a gente vê assim mais uma estabilidade de precificação com esses componentes que eu comentei agora, do que espaço para desconto ou também grandes aumentos de preço no futuro.
Acho que agora vamos passar para o Loução para comentar um pouquinho do ecossistema do banco. Olá, Crespan. Falando um pouco aqui do update, né, das nossas contas, lançamos a conta pessoa física, num primeiro momento para os nossos funcionários, depois para os nossos corretores também. E agora, em outubro, a gente começamos o rollout para os nossos clientes, em especial os clientes do cartão de crédito. Sobre a conta pessoa jurídica, nós estamos já desenvolvendo e a expectativa é que a gente lance no primeiro semestre de 2025. Com isso, essa plataforma de acesso e conversa com o cliente, a gente habilita, sim, a possibilidade de novos produtos, não só o floating com o depósito da conta, mas também criação de produtos que possam atender o nosso ecossistema. Em especial na conta pessoa jurídica, dá acesso a uma oferta de antecipações e produtos desenvolvidos para toda a cadeia e até mesmo os clientes os clientes nossos, pessoa jurídica. Com isso, antecipações, sim, a gente está no roadmap, começamos inclusive alguns pilotos aqui para ir testando a aderência e testando o canal também para que a gente possa servir o ecossistema como um todo. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Guedes, do Safra. Senhora Maria, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, parabéns pelo resultado e obrigado por pegar minha pergunta. Um follow-up rápido sobre a pergunta das tendências de precificação no alto, para entender um pouco melhor sobre esse repique que aconteceu em outubro e pelo que vocês têm de acompanhamento interno aí. Vocês veem que foi algum player em específico tentando se tornar um pouco mais competitivo, se vem um pouco de recomposição de margem, se é um player específico ou se foi alguma tendência mais geral de indústria. Qual que é a leitura para vocês desse dado que aconteceu de outubro e tentando entender aqui se ele é sustentável ou se a gente deve ver uma acomodação aí nos meses para frente. Obrigada. Maria, obrigado você. A nossa leitura que é uma recomposição retornando a uma precificação mais racional, né? Como eu falei, a Porto não fez grandes variações em nenhum desses períodos, e como o Rivaldo havia mencionado, em agosto e em setembro, mas especificamente em agosto, nós vimos realmente movimentos mais, na nossa visão, injustificados, né, por parte de alguns competidores e que retornaram no mês de outubro. Então, nos parece muito mais uma recomposição para um patamar de estabilidade, certo, Riva? Do que uma variação importante em outubro. E a gente está agora vendo, nessas primeiras semanas de novembro, uma tendência parecida com o que a gente viu em outubro em relação a essa estabilização. É exatamente isso que a gente vem enxergando no mercado e a gente está enxergando isso como positivamente, tá? Então, acho que a gente está num cenário bom de futuro. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta vem do senhor Eric Ito, do Bradesco BBI. Senhor Eric, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Bom dia, Kaki, Damad, Dom e time. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, queria explorar um pouco o ANIM do banco, né? Acho que a gente viu uma expansão da performance, principalmente se a gente olhar o custo de funding, interest expenses, caiu aqui, acho que no terceiro trimestre seguido. Só queria entender um pouquinho da estratégia aqui por trás. O que são os principais drivers aqui para esse custo de funding mais baixo? E a segunda pergunta seria um update em payout, né? A gente viu o ROE expandindo mais um trimestre no consolidado. Então, você tem a expectativa de alguma mudança aqui de payout? Obrigado, pessoal. Falando um pouco, começando aqui pelo banco, falando um pouco do NIM, né, nós percebemos aí uma margem de crédito recuperando dos produtos que nós sofremos em 2023 com relação à inadimplência, e essa é uma boa explicação aí para que a gente esteja recuperando o NIM. Trabalhando também com produtos que a gente consegue colocar um preço melhor. Em exemplo, o crédito com garantia de veículos que tem um spread maior. É basicamente isso que a gente tem feito. Eric, falando de um pouquinho do payout, eu comentei no começo, que a gente, olhando nossa história ali
Olhando para 22 e 23, por exemplo, 22 a gente teve um consumo, né? Porque a gente teve um crescimento muito grande na carteira alta, um consumo pelo crescimento da carteira bastante grande, um consumo de capital. Em 2023 nós fizemos uma grande recomposição desse consumo, desse capital, desse ativo livre e dessa margem de solvência. E em 24 a gente continua fazendo e a gente entende que a gente está chegando num patamar de suficiência, de solvência de ativo livre bastante confortável, que é o que a gente sempre trabalhou no passado, né? Então, seguindo essa tendência que a gente tem hoje, né, não dá para a gente dar guidance por enquanto para 25, mas seguindo essa tendência, eu acho que a partir do lucro de 2025, a gente terá condições de voltar a fazer um payout de 50%, como a gente já fez no passado, devido aos nossos níveis de margem e de capital livre que a gente já está chegando nesse patamar até o final do ano. Então, eu acho que foi isso que eu comentei para vocês, e eu acho que essa é a nossa tendência para os próximos exercícios. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Senhor Thiago, seu microfone está liberado. Oi, bom dia a todos, Kaki, Dom, todo o time. Acho que minhas perguntas já foram em grande parte respondidas, mas se vocês puderem falar um pouco mais dentro do Porto Bank sobre a linha de despesas, a gente vê que em 9 meses vocês continuam mostrando alavancagem operacional, com receitas ainda crescendo um pouco acima de despesas. Queria saber se para 2025 a gente deveria continuar vendo uma dinâmica meio parecida, ou se vocês poderiam abrir um pouco esse delta, ou seja, as receitas acelerarem um pouco e conseguir manter as despesas mais sob controle. Obrigado. Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. O Loução vai responder. Oi, Thiago. Obrigado. A nossa expectativa, a gente ainda tem linhas de crescimento importante com investimento em tecnologia, em especial as plataformas que eu acabei de mencionar aqui, de conta pessoa física e conta pessoa jurídica. Com isso, a gente tem ainda uma expectativa de investimentos importantes. O que pesa é que também não esperamos um aumento da despesa, porque a gente acredita num crescimento de receita em linha com o que a gente tem observado nos últimos anos, tá? Então, esse delta de eficiência a gente deve continuar perseguindo e devemos ter aí uma eficiência na casa do que a gente está enxergando em 2024, desculpe. Obrigado, Loução. Seria, nesse caso, justo assumir que o ROI sustentável do banco, ou talvez o ROI de curto prazo do banco, seja próximo desses 30% que a gente está vendo? Acho que não sei se nós damos guides aqui de ROI nessa dimensão. O que eu posso garantir para você é o seguinte, né? A gente está num crescimento importante de negócios que a gente conseguiu equilibrar a parte de risco e retorno, em especial os negócios de crédito. Não temos indicação nenhuma de alteração na estratégia. A gente vai continuar focado numa estratégia de um público conhecido, um público próximo da Porto para os negócios de crédito. E temos também um crescimento importante em negócios que a gente chama aqui que não estão atrelados a risco de crédito, como capitalização e consórcio. Com isso, a gente mantendo as nossas linhas de investimentos e despesas em patamares que nós temos hoje, a gente acredita aí num ROI acima de 20%. O que eu posso te dizer sobre isso? A gente, obviamente, entende, né, o desejo de vocês de fazerem as próprias modelagens, e quanto mais informações em relação ao futuro, maior acurácia, né, se tem nesses modelos. Ainda que a gente não possa e não deva falar para guidance além do horizonte que nós falamos, eu acredito que uma boa análise do resultado do banco nesse trimestre seja talvez o melhor proxy para estudos do que a gente pode trazer no futuro, à medida que nós não tivermos nenhum efeito não recorrente, extraordinário. É a soma, né, de resultados de diferentes produtos e serviços, combinando os já, diria, tradicionais para nós, consórcio, fiança locatícia, cartão de crédito, todos performando em patamares muito sólidos e sem grandes variações, né, isoladas em relação aos trimestres anteriores,
e, ao mesmo tempo, expansão, né, de novas linhas, de novos produtos, de um jeito, eu diria, muito Porto, né? Consistente, gradual, sem grandes sobressaltos, mas preservando uma qualidade de entrega, uma qualidade de serviço que nos dão uma perspectiva de continuidade, né, nessa trajetória. Portanto, a gente tem uma expectativa bastante positiva nas verticais de continuidade desse momentum, né, que a Porto vive agora. Mas é o máximo que a gente pode falar aí em relação a projeções. Perfeito. Obrigado, Kaki, Loção, e parabéns pelos resultados. Obrigado novamente, Thiago. A próxima pergunta vem do Sr. Caio da Prato, da UBS. Sr. Caio, seu microfone está liberado. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira, o Kaki comentou um pouco em uma pergunta anterior, mas queria fazer um follow-up para entender o que dá para esperar mais em relação à top line na vertical de seguros, olhando para 25, ex o alto, né? Quais as linhas que vocês estão, de repente, um pouco mais animados, que a gente pode ver um ritmo bom, acelerado de crescimento. E a segunda, se eu puder só mais um follow-up no alto, vocês já comentaram muito sobre o cenário de preço, mas eu queria entender um pouco o que vocês enxergam do ponto de vista de crescimento de frota. Então, levando em consideração, enfim, as inovações de vocês, também ritmo de venda nova, e se existe alguma praça específica que vocês entendem que ainda não tem o fair share e de repente poderiam entrar mais forte já em 2025. São essas. Obrigado. Aquecendo aqui a resposta para poder passar para o Rivaldo, que vai falar um pouco mais. A nossa participação de mercado não é linear, né, nas diferentes regiões. Nós enxergamos, sim, um potencial crescimento da nossa penetração nos diversos ramos, né? Você pergunta especificamente do alto, sem dúvida nenhuma, e há variações importantes, né, quando comparado com os market shares mais elevados. E, novamente, a forma, né, como a Porto veio construindo essa participação ao longo dos anos foi sempre muito estruturada na qualidade dos serviços e na estrutura oferecida para os nossos corretores. Esses resultados que a gente está hoje aqui, né, apresentando a vocês, eles não poderiam jamais serem alcançados se não fosse através de uma relação muito positiva de muitas décadas, né, de construção com a base de corretores. E a gente ouve muito o que cada um deles nos diz regionalmente, para que a gente possa modelar produtos específicos, né, para cada uma das regiões, inclusive no nível da precificação, né, obviamente, mas também na estrutura dos serviços aos segurados, de forma que a gente tem um roadmap aí pela frente, capitaneado pelo Rivaldo e pelo nosso time, de aumento sim da penetração regional. Em relação ao tamanho da frota, a gente tem notado uma retomada na indústria. Evidentemente, eu estou falando aqui dos carros novos, e também um comportamento que sugere uma maior quantidade de carros por família, né? Então, a gente tem simultaneamente crescimento na venda do novo e uma preservação, né, da nossa base da frota, o que para a gente é promissor, falando como mercado, porque nos dá uma base segurável maior. Então, isso eu diria, do ponto de vista mercadológico de alto. Dos demais ramos, acho que o Rivaldo pode falar com bem mais propriedade. É perfeito que aqui as colocações aí, os complementos. Sobre os outros ramos, a gente tá bem feliz, tá? Nos últimos anos a gente vem crescendo bastante, principalmente em vida, tanto vida individual quanto VG. Os riscos patrimoniais também, a gente vem crescendo bem, e com resultado em todas as linhas, até produtos no passado, que eu diria assim, um certo problema em resultados, tipo condomínio, a gente vem virando bem nos últimos anos, com resultado, crescimento forte em transportes, com resultado muito bom também. Eu diria que, no geral, em todas as outras linhas de produtos da seguradora, muito bem, e destacaria também o seguro celular e o seguro de bike, sendo que o celular vem crescendo muito bem e com um resultado muito bom.
Então, realmente, o nosso maior cuidado é sempre o automóvel. Nas outras linhas está muito bem, com crescimento muito bom e com os resultados muito fortes. Tem sido muito interessante ver, e também promissor, como há um aparente nível maior de conscientização sobre a importância do seguro nesses ramos que o Rivaldo acabou de mencionar, né? Com destaque para o empresarial, o transporte, e também para esses massificados como celular e bicicleta, né? A gente tem visto que há realmente uma demanda crescente e medida de que forma? Pelo interesse dos nossos próprios corretores, né? A Porto tem crescido bastante através da diversificação dos corretores na atuação de novos ramos. Esse é um indicador importante desse chamado nível de conscientização, né, ou de interesse, à medida que os corretores nos procuram interessados em ampliar o seu portfólio de produtos e serviços num claro indicativo, né, desse crescimento da demanda. Tá legal. Muito obrigado, Kaki e Rivaldo. Obrigado, Caio. A próxima pergunta vem do senhor Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Senhor Eduardo, seu microfone está liberado. Bom dia, obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta é em relação aos demais negócios. Vocês tiveram um resultado positivo nesse trimestre. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho o que aconteceu e se a gente pode esperar uns resultados um pouco mais estáveis daqui para frente, dado que vocês estão fazendo write-off do carro por assinatura. Se pudesse falar um pouquinho dessa unidade também que está sendo descontinuada, se vocês têm uma previsão de quando termina o write-off dessa unidade. E por fim, com o ganho de escala que vocês estão tendo, queria saber se vocês preveem ou se a gente pode imaginar uma queda no índice de eficiência operacional, que teve um pequeno aumento em relação ao ano passado, mas se vocês pudessem apontar para a gente um pouquinho do que vocês esperam para frente das despesas administrativas, eu agradeço. Obrigado. Bom dia, Celso. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Sobre as demais linhas, você comentou, você tem razão, o carro fácil, ano passado, nós tivemos um prejuízo bastante relevante, até pela queda da tabela FIP, que nós tivemos que fazer provisão, o nosso perda para impairment lá. Esse ano já foi melhor, e a nossa expectativa é que até 31 de dezembro desse ano a gente tenha essa operação já concretizada. Então, para o ano que vem, essa operação, a gente entende que ela tem um efeito zero no nosso balanço econômico, né? Então, essa questão, essa primeira pergunta já foi. Nas demais linhas de negócio também, nós temos o resultado da própria holding, que a gente chama, onde estão os nossos ativos livres. Então, conforme a nossa quantidade de recurso livre de reserva começa a ficar maior, a holding e os demais negócios também, esta linha de negócio também tem um resultado melhor. É o que está acontecendo esse ano e é uma tendência de acontecer também para o ano que vem. Além disso, nessa linha, nós também temos o lucro da Porto Asset, que a gente não abre especificamente, mas ela também vem apresentando um resultado positivo, melhor do que o ano anterior, e vem crescendo também. Nós atingimos na Porto Asset 10 bilhões de recursos terceiros também nessa unidade de negócio. Então, este conjunto de coisas faz com que a nossa linha de demais negócios tenha um resultado melhor do que o ano anterior, né? Quer falar um pouco de eficiência operacional, que ele tinha mencionado? De eficiência operacional, o nosso trabalho aqui, nós estamos nos últimos 5 anos, ou nos últimos 10 anos, trazendo uma recorrência de ganho de eficiência operacional em todas as linhas de negócio, seguros, banco, saúde, serviços, investimos muito em tecnologia no passado. Nosso investimento em CAPEX nos últimos anos, em alguns anos passados, chegou a ser 40% do nosso lucro. É claro que hoje está menor do que isso, e a gente vem colhendo os frutos dessa digitalização, dessa melhoria de processo e dessa mudança de plataforma sistêmica que nós estamos fazendo, né? Então, estamos em andamento também
na mudança de plataforma da Azul, trazendo todo o sistema da Azul para a plataforma Porto, dentro de um novo sistema de plataforma Porto. Então a gente agora unifica as 3 fábricas de automóvel, literalmente numa mesma fábrica. Isso também deve gerar uma tendência de ganho de eficiência também na vertical seguros. Então, a gente tem aqui vários projetos que nos sinalizam que esse ganho de produtividade deve continuar para os próximos anos. Bacana. Só um follow-up aqui. Então, a gente pode esperar essa linha de demais negócios menos detratora, vamos dizer assim, do que o ano passado, né? A gente pode esperar um resultado até positivo, assim, daqui para frente? Posso entrar? Pode. Deixa eu explicar contabilmente para você, Nishio, porque vai depender da sua estimativa. O Damad comentou, tem aproximadamente excesso de capital lá, né? Aproximadamente 3 bilhões de reais. E a holding funciona como uma tesouraria de banco aqui, né? Como resultado da maior parte dos bancos que você cobre. As verticais têm 100% de retorno do CDI. A diferença entre 100% do retorno do CDI e o que foi de fato auferido é bucado na holding como se fosse uma linha de resultado com o mercado, né? Então, quando você for estimar o ano seguinte, a 3 bi de reserva livre, delta entre o retorno de 100% do CDI e o retorno de fato auferido lá, e as outras linhas elas têm que perder muita relevância. Então, o resto é para ser bem insignificante. Mas o resultado total vai depender principalmente desse fator, certo, Damad? É isso. Tem algumas outras coisas gerenciais que a gente tem lá, mas são muito específicas, mas eu acho que materialmente falando, esses 2 fatos são os mais relevantes. Tem outras linhas que transitam pela holding, mas eles são menos relevantes nesse processo. Nishio, além dessa gestão do nosso capital próprio, né, esse time aqui não gosta muito de negócios que não tenham um resultado positivo. Então, eu acho que dá sim para a gente ter uma expectativa, né, nessa linha de mais negócios, no que diz respeito a investimentos e aos projetos que foram testados no mercado e não se mostraram tão eficientes, que a gente tenha um ano, no ano que vem, um patamar de resultado que seja significativamente superior ao que a gente teve nessa fase de desestruturação, né, desses projetos. Eu diria que seria um ano mais limpo nesse sentido, nessa linha, para além da gestão do nosso capital próprio. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você, Nishio. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Schroden, do Citi. Sr. Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria só discutir um pouquinho com vocês a estrutura de holding, né? Acho que a companhia já de um tempo para cá mudou a forma de reportar os resultados, dando bastante detalhe, bastante informação por unidade de negócio, que eu acho que isso é super bem-vindo. Os resultados das unidades melhorando, Porto Bank, saúde principalmente, o de alto sempre foi uma fortaleza da companhia, mas agora a gente observa os outros 2 principais, vamos dizer, negócios também reportando bons resultados. Como é que é a cabeça da companhia em relação a essas unidades? A companhia está com o plano de algum spin-off, com o objetivo de destravar valor, né, um unlock value aqui, ou a estratégia é continuar como está? Qualquer insight nesse sentido, acho que ajuda a gente aqui a pensar melhor aqui sobre como é que a gente pensa na holding Porto daqui para frente. Obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Essa conversa com vocês seguramente compõe massa crítica para as decisões que nós veremos a tomar lá na frente, especialmente porque dificilmente elas serão tomadas por necessidade de capital. Obviamente, a companhia, né, ao longo de todas essas décadas, passou por diversas situações mercadológicas, macroeconômicas e se habituou a ter, eu diria, acho que é razoável dizer, uma política conservadora em relação à gestão do capital próprio, e a gente fica bastante satisfeito, né, de estar, como por exemplo nesse momento, tendo um excedente de capital, eu diria, num patamar significativamente superior ao que é o mínimo regulatório. Isso é
parte da política, né, da companhia, que eu particularmente considero muito saudável, especialmente por estarmos expostos a um mercado, a uma geografia que todos sabemos é sujeita, né, a variações. Mas olhando, né, assim para o horizonte visível, 3, 4, 5 anos, de um lado a gente vê mantida-se a tendência atual de lucratividade, que possivelmente a gente possa aumentar o payout num indicativo de realmente capital excedente, e também não vemos, né, mesmo nos cenários mais ácidos, algo que limitaria o crescimento das verticais por necessidade de capital de terceiros. Então, a nossa abordagem seria, né, basicamente estratégica. Nós preparamos as empresas para o mais alto nível de governança, o que faz ser um movimento natural registrar essas empresas como companhias de capital aberto, o que nós fizemos para Porto Saúde e para Porto Serviço. São unidades que a gente considera a possibilidade de ter parceiros estratégicos que possam acelerar o desenvolvimento, pode ser pelo know-how de tecnologia, de gestão específica, ou até mesmo empresas, né, no caso de serviço, que atuem em segmentos que eventualmente tenhamos o interesse de entrar. As aquisições que nós fizemos nos últimos 24 meses são bem ilustrativas de movimentos como esse. A Unigás, a própria CDF, né, e elas têm já trazido adições importantes de receita para Porto Serviço, justamente pela expertise que for incorporada. Então, nós preparamos as empresas, temos notado interesses, né, de potenciais investidores, mas esse movimento se dará, caso aconteça, fundamentalmente pela motivação estratégica e não pela necessidade de capital. É assim que a gente tem atuado no desenvolvimento das verticais. Temos muitos bons possíveis parceiros que podem aportar habilidades, skills ou ramos específicos, segmentos específicos, né, que eventualmente se traduzam numa movimentação aí de capital, mas não seria por vislumbrar qualquer gargalo de investimento, sempre de crescimento por capital, sempre ressalvando que estamos expostos a um ambiente bastante volátil, né, no Brasil e no mundo todo. Não, tá claro. Se eu puder fazer um rápido follow-up, tá bem claro, Kakinoff, obrigado. Na hipótese desse movimento acontecer, enfim, a companhia sempre vai, a Porto Holding sempre vai preservar, a ideia é preservar o controle da potencial unidade de negócio que fosse feito esse movimento, ou isso seria caso a caso, não tem uma definição sobre isso? Olha, a Porto, ela veio refinando, né, ao longo dos anos o seu modelo de negócios, estabelecendo quais seriam as áreas de atuação em que ela vislumbra êxito de longo prazo. Então, a empresa nunca demonstrou, né, ter comportamento oportunístico de incubar um modelo, um negócio, para depois fazer a venda. Ao contrário, né, a gente tem um orgulho e uma responsabilidade à medida que a gente atrela, né, o radical Porto, a marca, a um segmento de atuação. Essa responsabilidade é de fato de longo prazo. A gente não vislumbra, né, não está no nosso radar qualquer discussão de não ter, né, o controle sobre os negócios que nós operamos, especialmente por acreditarmos que há, né, uma certa tecnologia da Porto de gestão, de marca, de serviços que adiciona valor para isso. Não faria muito sentido colocar em risco essa adição não tendo a capacidade de controlar os negócios, né? Então, a gente não tem nenhuma agenda ou discussão nesse sentido, ao contrário, temos de ampliação e, eventualmente, de atração de parceiros que possam adicionar valor nessa trajetória, mas não há aqui nenhum plano mesmo de longuíssimo prazo onde a gente não se veja, né, tendo uma forte influência na gestão dessas verticais. Perfeito, muito obrigado, pessoal, e parabéns pelo resultado.
Obrigado mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jitendra Singh, do HSBC. Sr. Jitendra, seu microfone está liberado. Hi, good morning. Thank you for taking my question and congratulations on the results. I think we have discussed most of the points, but just a very quick comment from you on maybe on your investment income. I mean, with this new monetary tightening environment we are seeing in Brazil, which is likely to be a short cycle, I mean, how do you plan to position your portfolio mix and what are your expectations for return on your portfolio? And can you just remind me what is the current sensitivity of banks earning to interest rates? And very second, I mean, in terms of like, what are the key risks that you consider as we move into 2025 and for the coming years? Thank you. Thank you for the question, Jitendra. So we don't anticipate doing any substantial change to our technical reserves allocation. Historically, we're like 30 to 40 something % into inflation-linked bonds, a portion of it into floating, and we have some private credit and usually below 5% in equity. We're basically oscillating between 2 and 3% lately. With the tightening, we don't anticipate any change to that allocation. Brazil is a pretty volatile country as far as it comes to rates. So it's something Porto has been navigating in the last decade. It shouldn't change substantially. When you look at the bank portfolio, the bulk of our interest income actually stems from fixed rate products. So if you look at the credit card, Brazil average is in the 10 to 14% monthly rates. The funding often comes from the float of the operation itself. As banks, we generally have a couple of days of positive working capital. So the higher rates shouldn't have any major impact also on the banking book. The car financing we do is fixed rate as well. Most of the unsecured consumer loans we do to service providers of Porto Seguro, they are fixed rates as well. So the slight tightening shouldn't have anything like that. As far as expectations for this year, we're probably going to be in the upper range of the guidance we provided, so probably closer to 1 billion of net financial result as a result of a little bit of a portfolio reshuffling within the previous quarter. And lastly, most of our portfolio is 2 to 3 years duration at most, so we have less impact of asset and liability management as some of the US banks, for instance, have, because we tend to have shorter duration of technical reserve allocation. I hope it helps. Yes, thank you. Maybe quick follow-up. What do you consider the normal level of policy rates for in Brazil? I mean, maybe the terminal rate when you consider medium term. We don't forecast terminal rate here in Porto Seguro. When we talk to some of the banks and investment banks we often see in their models 11%. Like they usually, a lot of people will look into the 10-year curve in Brazil. Because it oscillates a lot, we see financial models stabilizing at around 11%, 11, 12, 10. Rarely we see a lot lower than 10 for the 10 years, but usually around there, I would say. At the moment, it's pretty hard to make any kind of prediction, mainly considering the future curves, inflation and prime rate. The gap is broader in a level which we do believe is not sustainable. So I think that we all think that something might change, but there are a lot of speculations in the market at the moment, which makes any prediction even harder. Yeah. Okay, very helpful. Thank you. And maybe on the key risk which you see, which you consider for next year or maybe coming years? Key risk you mentioned? Yes. We're always looking at regulation, I would say. I think Brazil is a pretty, it's a market that we do see changes in policies.
So anytime there is a regulation, a new law, often they're for the good. They're improving client relationship. We're a company, Porto is a company that differentiates itself truly through better client service, high NPS, and things like that, which we believe is a good way to differentiate and is a very positive defense mechanism. But we're currently discussing taxing changes, for instance, right? So something we pay a lot of attention to, what's going to come out, is this going to render unviable a product that we sell? I think, the regulatory framework, capital allocated, opening insurance, changing in accounting, changing taxing, I think that's something we always keep a special attention to. Yeah, and even considering the regulatory outcomes, there are some reasonable measures being taken, and those are benign towards a healthier market system, a more positive approach towards the customers. I mean, we never know what could come from the regulatory environment, but there are also very interesting movements being discussed and deployed along the last years. And we are also quite optimistic on the level of the discussions being implemented by the market and the government in order to enhance our segment, our industry, which is pretty relevant to any economy. So even though we believe that we are in a good trajectory in the country, but talking about key risks in a world like this is always a quite challenging exercise. We have been discussed these aspects every single month, trying to build and to strengthen our current fortress, our pillars, in order to make this company able to deal with any kind of material variation that we could face coming from the external factors. I think that we are in a good shape, but trying to enhance it every single month, being more effective, increasing operational efficiency, and all the things that we have already mentioned today. Thank you. Congrats again. Thank you very much. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra a Porto para que faça as considerações finais da companhia. Nesse trimestre, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, começando por todos vocês, porque para a gente é bastante gratificante quando temos uma sessão de perguntas e respostas tão rica como essa e cobrindo, né, praticamente todas as nossas verticais de negócios. Ela é muito ilustrativa também do nível de diversificação que a companhia alcançou. Então, de fato, o nosso obrigado. Aos nossos times, obviamente, que estão muito empenhados, né, nas entregas dessa visão estratégica da companhia, e em especial aos corretores que eu já havia mencionado, e dado o interesse de todos vocês manifesto pelas perguntas, acho muito importante que tenham a real visibilidade, né, da importância do corretor nesse nosso ecossistema. Muito obrigado novamente a todos. Tenham um ótimo dia. A videoconferência da Porto está encerrada. Agradecemos a participação de